Desde o princípio da Quaresma, vimos a preparar-nos para a obra da penitência e do caridade. Hoje estamos aqui reunidos para darmos início, em união com toda a Igreja, à celebração do mistério pascal do Senhor, isto é, da sua paixão e ressurreição. Foi para realizar este mistério da sua morte e ressurreição que Jesus Cristo mudou da sua cidade de Jerusalém. Por isso, recordando com fé e devoção esta entrada triunfal na Cidade Santa, acompanharemos o Senhor, de modo que, participando agora da sua cruz, pareçamos um dia ter parte na sua ressurreição. Ó Deus, Deus eterno e onipotente, santificai com a vossa bênção estes ramos, para que, acompanhando a Cristo, nosso Rei, nesta celebração festiva, mereçamos entrar com Ele na Jerusalém celeste. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, ao aproximarem-se de Jerusalém, cerca de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, preso a uma porta, cá fora na rua, e soltaram-no. Alguns dos que ali estavam perguntaram-lhes: por que estáis a prender o jumentinho? Responderam: preso a uma porta, cá fora na rua, e soltaram-no. Alguns dos que ali estavam perguntaram-lhes: por que estáis a prender o jumentinho? Responderam-lhe como Jesus tinha dito, e eles deixaram-nos ir. Levaram o jumentinho a Jesus, lançaram-lhe por cima as capas, e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho, e outros, ramos de verdura, tinham cortado nos campos. E tanto os que iam à frente, como os que vinham atrás, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino do nosso Pai David. Hosana nas alturas. Palavra da salvação. Imitemos, irmãos caríssimos, a multidão que aclamava Jesus na cidade santa de Jerusalém e caminhemos em paz.
Oremos. Deus eterno e omnipotente, que para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e padecesse o suplício da cruz. Fazei que sigamos os ensinamentos da sua paixão, para merecermos tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. O Senhor deu-me a graça de falar para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs eu desperto aos meus ouvidos, para eu escutar como escutam o Senhor Deus abriu os ouvidos e eu não resisti, nem voei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam, e a face aos que levantavam a barba. Não desviei o meu rosto. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio, e por isso não fiquei envergonhada. Tornei o meu rosto duro como pedra, e sei que não ficarei desiludida. Palavra do Senhor. Todos os que me veem escarnecem de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça. Confiam no Senhor, Ele que o livre, Ele que o salve, se é seu amigo. Batidas de cães me rodearam, se come um bando de malfeitores. Trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Mas vós, Senhor, não vos afasteis de mim. Sois a minha força, apressai-vos a socorrer. Hei de falar do vosso nome aos meus irmãos, hei de louvar-vos no meio da Assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos os filhos de Jacó, reverenciai-o, vós todos os filhos de Israel.
da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio, assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os sacerdotes reuniram-se em conselho logo de manhã com os anciãos e os escribas, isto é, todo o Sinédrio. Depois de terem maniatado Jesus, foram entregá-lo a Pilatos. E Pilatos perguntou: Tu és o rei dos judeus? Respondeu. É como dizes. E os príncipes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele. Pilatos interrogou-o de novo. Não respondes nada? Vê de quantas coisas te acusam. Mas Jesus nada respondeu, de modo que Pilatos estava admirado. Pela festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar-lhe um preso à sua escolha. Havia um, chamado Barrabás, preso com os insurrectos de uma revolta que tinham cometido um assassínio. A multidão subiu. Começou a pedir o que era costume conceder-lhes. Pilatos respondeu: Crees que o sou o rei dos judeus? Já sabia que os príncipes dos sacerdotes o tinham entregado por inveja. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que lhes soltasse antes Barrabás. Pilatos, tomando de novo a palavra, perguntou-lhes. Então o que és fazer daquele que chamais o rei dos judeus? Eles gritaram de novo. Crucificam. Pilatos insistiu, Que mal fez ele? mas eles gritaram ainda mais. Crucificam. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E depois de ter mandado aceitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados levaram-no para dentro do palácio, que era o pretório, e convocaram toda a corte. Revestiram-no com um manto de púrpura
e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam tecido. Depois começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma cana, cuspiam-lhe e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe as suas roupas. Em seguida, levaram-no dali para o crucificar. Requisitaram para lhe levar a cruz um homem que passava, vindo do campo, Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo. E levaram Jesus ao lugar do Gólgota, quer dizer, lugar do Calvário. Queriam dar-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o quis beber. Depois, crucificaram. E repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte, para verem o que levaria cada um. Às 11 horas da manhã, crucificaram. O treino indicava a causa da crucificação. Rei dos Judeus. Crucificaram com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam insultavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: Tu que destruías o templo e o reedificavas em 3 dias, salva-te a ti mesmo e deste a cruz. Os príncipes, os sacerdotes e os escribas cruzavam uns com os outros, dizendo: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Esse Messias, o Rei de Israel, deixa agora da cruz para nós vermos e acreditarmos. Até os que estavam crucificados com ele o injuriavam. Quando chegou o meio-dia, as trevas envolveram toda a terra, até às 3 horas da tarde. E às 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram: Está a chamar por Elias. Alguém correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de uma cana, deu-lhe a beber e disse: Deixa ver se Elias vai tirá-lo dali. Então Jesus, soltando um grande brado, expirou. O véu do templo rasgou-se em 2 partes de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, ao vê-lo expirar daquela maneira, exclamou: Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. glória a vós, Senhor. Somos reunidos neste dia em plena celebração da Paixão do Senhor. Neste domingo dito de Ramos, para também nós participarmos desta entrada triunfal de Jesus na cidade santa de Jerusalém. Esta celebração é o pórtico de entrada de toda uma semana maior. Uma semana que anualmente nos faz reviver na vida e na espiritual comoção ao escutar. É impossível ficarmos indiferentes ao escutar este Evangelho da Paixão, que nos faz reviver o mistério pascal de Jesus. Deixo algumas notas para a nossa reflexão, para nos ajudar a viver este tempo. E gostaria de partir da primeira leitura do livro do profeta Isaías, sabendo que o tempo que vivemos é um tempo de grandes desafios e que muitas vezes nos roubam a capacidade da escuta e do silêncio. Efetivamente, vivemos num tempo onde a célere comunicação
muitas vezes é feita de ruído que nos impede de aprofundar um olhar contemplativo sobre a nossa vida, a nossa situação real, sobre aqueles que nos rodeiam e também sobre a nossa sociedade, ou se preferis, sobre a nossa comunidade. Para fazermos a experiência de Jesus e do seu mistério de Páscoa, é importante dispormos-nos nesta sociedade contracorrente a escutar todas as manhãs. Todas as manhãs, diz o profeta Isaías, ele desperta os meus ouvidos para eu escutar, como escutam os discípulos. O discípulo é aquele que se coloca na escola do Mestre. Aquele que pretende aprender do Mestre. Todas as manhãs, ele desperta os meus ouvidos para eu escutar como escutam os discípulos. Como tem sido a qualidade da nossa comunicação com Deus, com aqueles que connosco vivem ou que connosco trabalham? Qual é a minha capacidade de escuta? Qual a minha capacidade de fazer silêncio para escutar? A escuta permite-nos, em cada tempo e em cada dia, dar graças a Deus pela vida que em nós existe. Dar graças a Deus pela manhã, dar graças a Deus por tantos benefícios. Mas também a escuta dispõe-nos e fortalece-nos, porque sabemos que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Dispõe-nos para um alimento profundo, interior, que é garantia de força nos momentos de maior dificuldade. Todos somos luzes e sombra. Todos temos no coração o bem e o mal. E dizia ainda o profeta Isaías: o Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Vivemos um período onde muitos dos nossos irmãos encontraram, seja pelo confinamento, seja pela solidão, seja pela doença, e sabemos que muitos são os doentes não só pela Covid-19. Antes, durante e depois da Covid-19 haverá outra doença e haverá outra preocupação. A escuta desperta os nossos ouvidos para atender a quem precisa de uma palavra de alento. E há que pedir a Deus a sabedoria desta palavra, porque diante do sofrimento de alguém, na doença, no luto, na falta de trabalho, na falta daquilo que é necessário para sustentar a casa, na falta do pão nosso cotidiano, precisamos de sabedoria para levar alguém à força da esperança. É de esperança, todo ele é esperança, este Evangelho da paixão do Senhor. Conhecemos os seus passos ao entrar naquela cidade santa de Jerusalém, uma cidade com uma carga simbólica enormíssima, com fluência de culturas, de crenças, de fé. A cidade onde ele teve a oportunidade de falar no templo diante dos doutores, perdido dos seus pais. A cidade onde ainda hoje tantos acorrem para uma profunda experiência espiritual. A cidade de Jerusalém, queridos irmãos, é metaforicamente, simbolicamente, mistagogicamente a celebração que vivemos, o dia de hoje, esta nossa reunião. Nós somos Nova Jerusalém, que acolhemos o Messias, que entra pelas suas portas ao som de Hosana, ao Filho de David. Bendito que vem, em nome do Senhor.
Este pórtico da Semana Maior é isso, é um convite a acolhermos Jesus na cidade santa de Jerusalém do nosso coração. De fazermos como as crianças simples e humildes, os pequeninos, aos quais nos habituamos no decurso de todo o Evangelho, os pequeninos a quem Jesus quer reabilitar. Deixai vir a mim as criancinhas, não as estroveis. Dos que são como elas é o reino dos céus. São estas que acolhem Jesus e o aclamam e o reconhecem como Messias, montado, vejam lá, num jumentinho, filho de uma jumenta. Afinal, o Messias esperado não é um rei despótico. O nosso Deus quis se fazer pequeno para que nós possamos ser grandes. Por isso nos recordava Paulo. Cristo, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Abaixou-se, tomou a condição de servo, de escravo. E humilha-se de tal forma que tem como destino o mais vergonhoso modo de condenação no seu tempo, a cruz. Os crucificados, condenados pela legislação imperial e também pela própria legislação religiosa, os condenados eram colocados fora das portas da cidade. Quem olha hoje para o Santo Sepulcro, que coincide com o Calvário também, um grande complexo onde tantos cristãos, ainda hoje de manhã cedo via imagens da procissão dos ramos dentro do Santo Sepulcro. Lugar de uma fortíssima dimensão espiritual. E quem olha agora pensa que de facto está metido na teia citadina de Jerusalém, naquela confluência de culturas, onde se marca sobretudo no casco histórico pela presença árabe. Quem olha hoje pensa que a zona onde Jesus foi crucificado estava no coração da cidade, mas não, nós sabemos que a crucificação de Jesus, o Calvário, era fora das muralhas da cidade. Eram colocados os crucificados à porta, junto às muralhas da cidade, para que aqueles que chegassem à cidade tomassem como exemplo. Vede a humilhação do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, crucificado. Mas nós sabemos, por isso é que lhe aclamamos, toda a língua proclama que Jesus Cristo é o Senhor, como dizia São Paulo. Nós sabemos que na cruz o nosso Deus e Senhor Jesus Cristo deu-nos um testemunho profundo de amor. E aqui reside a essência do Evangelho, a essência da nossa fé cristã. Não há maior prova de amor que dar a vida pelos seus amigos. É por isso que viver o mistério da Páscoa, caros irmãos, é identificarmos de tal forma com Jesus que aprendemos como discípulos dele a amar. Aquela escuta e aquela palavra a quem está abatido é a expressão da nossa solidariedade com quem devemos amar. Tão longe estamos de amar, de sentir a vida, de sentir esta vida que Jesus quis legar-nos sob o peso da cruz. Redobremos a nossa esperança, porque nós em Jesus fomos salvos. A cruz demonstra-nos este desejo de Deus de abraçar a humanidade, de abraçar os nossos sofrimentos e as nossas dores, as nossas doenças e o nosso luto, abraçar a nossa alegria e a partilha da vida bela, quando vemos o sorriso de uma criança inocente e que nos alegra. Abraçar a nossa realidade e por isso nunca é demais recordar todas as manhãs e Ele desperta os meus ouvidos para escutar como escutam os discípulos. Vivamos a Páscoa
Sintamos o abraço de Deus Pai em seu Filho Jesus Cristo entregue por nós, por amor. Saibamos que não estamos sozinhos na nossa luta. E apesar do nosso abatimento de tantas horas, saibamos ser uns para os outros Cristo. Cristo vivo, Cristo ressuscitado, Cristo todo Ele entregue por nós. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Queridos irmãos, neste domingo de Ramos e da Paixão, invoquemos a bondade de Deus Todo-Poderoso para que nos conceda o que lhe pedimos com fé, dizendo cheios de confiança: Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, 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 eleison. Para que o Redentor do mundo, que se entregou à morte pelos homens, estenda a todos os povos o seu reino, oremos, irmãos. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Para que o Redentor do mundo, que orou com grande clamor e lágrimas, interceda junto do Pai e por todos nós, oremos, irmãos. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Para que o Redentor do mundo, que sofreu a angústia e a tristeza, socorra os que sofrem e alivie as suas dores, oremos, irmãos. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Para que o Redentor do mundo, que foi flagelado e coroado de espinhos, dê coragem aos que estão prestes a perdê-la, oremos, irmãos. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie,
seu Espírito, nos reanime com a força da sua ressurreição. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, que vos dignastes contar-nos entre o número daqueles para quem o vosso Filho implorou o perdão ao expirar, dai-nos a graça de descobrir, à luz da fé, o amor infinito com que nos amais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedai-nos por este único e admirável sacrifício a misericórdia que nossos pecados não merecem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em
Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Sendo inocente, entregou-se à morte pelos pecadores. Não tendo culpas, deixou-se condenar pelos culpados. A sua morte nos redimiu dos nossos pecados e a sua ressurreição abriu-nos as portas da salvação. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade, e unidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Olha vós que morreste na cruz, e agora viveis para sempre. Salvador do mundo, salvai-nos. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão
comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António Manuel e todos aqueles que estão ao serviço do vosso nome. Lembrai-vos também da Correia da Purificação. Arnaldo Simões Calafate, esposa, sogros e pais. António Rocha Brito, pais e sogros. Fernando Cerveira Silva Jacinto e esposa Rosa Martins Graça. Mário Pedro Moreira, pais, sogros e cunhados. Maria Fernanda de Jesus, filhos Carolina e António e familiares. Maria Carolina Marques, marido e filho. Armando Moreira Costa, pais e sogros. António Rui de Oliveira. Luís Nunes Ribeiro. Célia Fernandes Amaral. As almas do purgatório. Os associados do Sagrado Coração de Jesus e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Miguel e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram a vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo.
Ó Deus, saciados com estes dons sagrados, nós vos pedimos, Senhor, assim como pela morte do vosso Filho nos fizestes esperar o que a nossa fé nos promete, fazei-nos também chegar pela sua ressurreição às alegrias do reino que esperamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar-nos para algumas informações. Iniciamos assim esta Semana Maior com as celebrações pascais e gostaria de recordar os horários das várias celebrações do Tríduo Pascal. Recordo que na quinta-feira de manhã, às 10 horas, haverá na Igreja Catedral de Aveiro a Missa Crismal, onde são renovadas as promessas sacerdotais dos sacerdotes da nossa Diocese de Aveiro e são abençoados os óleos dos enfermos e dos catecúmenos e consagrado o óleo do Santo Crisma. Podemos acompanhar esta celebração através da página da nossa Diocese de Aveiro. Depois, às 21 horas, na quinta-feira, no horário habitual, teremos a missa da Ceia do Senhor aqui na nossa Igreja Matriz. Este ano não faremos a tradicional procissão com a transladação do Santíssimo Sacramento, mas o Santíssimo Sacramento ficará à adoração no final da celebração no altar principal da nossa Igreja Matriz, para a adoração silenciosa de quem quiser ficar em oração. Na Sexta-feira Santa, às 15 horas, teremos a celebração da Paixão do Senhor, também na nossa Igreja Matriz, com a adoração da cruz. Sábado Santo, às 21 horas, a noite, grande noite da Páscoa, noite da Vigília Pascal, vamos celebrar a Vigília este ano na Igreja de Santo António de Vagos. Para quem desejar participar, é pedido que se inscreva, porque os lugares são limitados para podermos ter também assim a manifestação das 3 comunidades paroquiais e para que todos possam estar em segurança e com saúde. Para isso, podem reservar o vosso lugar através do contacto que nós disponibilizamos não só na página da nossa paróquia, mas também já distribuímos na semana passada este folheto que contém o contacto e também está fixado. Esta celebração da Vigília Pascal será assim também transmitida em direto pela página Facebook da nossa paróquia, para permitir que aqueles que não tiverem oportunidade de estar poderem associar-se espiritualmente a esta grande, é a mãe de todas as vigílias, é daqui que nasce toda a perspectiva pascal. No domingo de Páscoa, 2 a 8 dias, às 11h30, recordo, é o mesmo horário, não é o mesmo horário não, hoje foi às 3h30, às 11h30 e não ao meio-dia, portanto meia hora antes, vamos ter a celebração da Missa de Páscoa, queira Deus, aqui no mesmo local onde nos encontramos. Esperemos que não chova. E eu aproveito também este momento para agradecer todos os que contribuíram para esta organização, desde o Serviço de Sacristia, desde a Junta de Freguesia, o Sr. Presidente, que fez todos os cuidados para que pudéssemos também ordenar este espaço, também à Câmara Municipal que cedeu alguns destes utensílios, aos senhores diáconos, ao som, com o Pedro, que é da nossa terra, graças a ele conseguimos escutar bem, para recordar o que dizia, não é? Para escutar como aos discípulos, não é? A palavra de Deus, o grupo coral, os acólitos, o Conselho Económico e Pastoral, todos contribuíram de alguma forma para hoje podermos celebrar este grande pórtico da Páscoa, que é o Domingo de Ramos, neste belo espaço, em comunhão com a natureza, que também nos ajuda a rezar e a contemplar. Bem-ajam.
Vem probando no mar, sobe e desce como a maré. Bate palmas, braços no ar, vem dançar, mostra como é. Mergulha nesta aventura. Junta os selos para colecionar os peluches e o livro do Bando do Mar. Só no teu Pingo Doce.